CBF divulga a tabela das rodadas 26 a 29 do Brasileirão. Confira a Confederação Brasileira de Futebol. CBF divulgou na manhã desta sexta-feira 30 a tabela detalhada das rodadas 26 a 29 do Campeonato Brasileiro. Foram definidas pela entidade as datas, os horários e os locais dos jogos da competição. Por conta da data FIFA, que ocorre entre os dias 2 e 10 de setembro, o Brasileirão terá uma pausa após a rodada deste fim de semana e volta somente no dia 14 do próximo mês. De acordo com a tabela, os jogos da 26ª rodada serão disputados entre os dias 14 e 16 de setembro, a 27ª será realizada nos dias 21 e 22 de setembro, a 28ª terá jogos em 28 e 29 de setembro e, por fim, a 29ª ocorre entre os dias 3 e 5 de outubro. Veja as partidas 26ª rodada classificação e jogos sábado 14 9-16 H. Atlético GOX Vitória Estádio Antônio Ascioli, em Goiânia -18 H30. Atlético PRX Fortaleza Liga Arena, em Curitiba -21 H. Botafogo X Corinthians Estádio Newton Santos, o Rio de Janeiro domingo 15 9-16 H. Palmeiras X Criciúma Allianz Parque, em São Paulo -16 H. Red Bull Bragantino X Grêmio Estádio Nabia Bichedi, em Bragança Paulista -16 H. Juventude X Fluminense Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul -18 H30. Cruzeiro X São Paulo Mineirão, em Belo Horizonte -18 H30. Bahia X Atlético MG Arena Fonte Nova, em Salvador -18 H30. Flamengo X Vasco da Gama Maracanã, o Rio de Janeiro, segunda-feira 16 9-20 H. Internacional X Cuiabá Beira Rio, em Porto Alegre 27ª rodada sábado 21 9-16 H. Vitória X Juventude Barradão, em Salvador -16 H. Corinthians X Atlético GO Neoquímica Arena, em São Paulo -18 H30. Fluminense X Botafogo Maracanã, o Rio de Janeiro -21 H. Fortaleza X Bahia Arena Castelão, em Fortaleza domingo 22 9-16 H. Atlético MGX Red Bull Bragantino Arena MRV, em Belo Horizonte -16 H. Vasco da Gama X Palmeiras Mané Garrincha, em Brasília -18 H30. São Paulo X Internacional Morumbis, em São Paulo -18 H30. Cuiabá X Cruzeiro Arena Pantanal, em Cuiabá -18 H30. Criciúma X Atlético PR Estádio Heriberto Ussi, em Criciúma -18 H30. Grêmio X Flamengo Arena do Grêmio, em Porto Alegre 28ª rodada sábado 28 9-18 H30. Palmeiras X Atlético MG Brinco Diogo, em Campinas -21 H. Botafogo X Grêmio Estádio Newton Santos, o Rio de Janeiro domingo 29 9-11 H. Internacional X Vitória Beira Rio, em Porto Alegre -16 H. São Paulo X Corinthians Morumbis, em São Paulo -16 H. Fortaleza X Cuiabá Arena Castelão, em Fortaleza -16 H. Atlético GOX Fluminense Estádio Antônio Ascioli, em Goiânia -18 H30. Cruzeiro X Vasco da Gama Mineirão, em Belo Horizonte -18 H30. Bahia X Criciúma Arena Fonte Nova, em Salvador -18 H30. Juventude X Red Bull Bragantino Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul -20 H. Flamengo X Atlético PR Maracanã, o Rio de Janeiro -29ª rodada quinta-feira 0310 -19 H. Criciúma X Atlético GO Estádio Heriberto Ussi, em Criciúma -21 H30. Fluminense X Cruzeiro Maracanã, o Rio de Janeiro sexta-feira 0410 -21 H30. Grêmio X Fortaleza Arena do Grêmio, em Porto Alegre sábado 0510 -16 H30. Atlético MGX Vitória Arena MRV, em Belo Horizonte -16 H30. Red Bull Bragantino X Palmeiras Estádio Nabia Bichedi, em Bragança Paulista -16 H30. Atlético PX Botafogo Liga Arena, em Curitiba -19